Pai, ministra os nossos corações neste exato momento, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. Entra em cada lar, entra em cada mente, em cada coração. Vem trazendo renovo, vem trazendo, Senhor amado, a alegria do Teu Espírito. Vem trazendo a clareza de pensamentos. Vem trazendo, Pai, a manifestação da mente de Cristo, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo ao Café com AP, temporada Abra Sua Bíblia, com uma linha temporal do propósito eterno do Gênesis ao Apocalipse. Nessa temporada, vamos ver sobre o livro de Números. Mas antes eu quero lembrar o que a gente viu nos últimos dias, nos últimos cafés. Nós começamos falando do propósito eterno. E falamos desse propósito no livro do Gênesis, que revela um fundamento, a maneira pela qual Deus se revelou à humanidade, principalmente através da identidade do homem que ele criou na face da terra. O homem perde esse vínculo, Deus então coloca diante dele o meio, uma sombra, apesar de que por uma sombra, um meio pelo qual ele voltaria a se relacionar com Deus. O livro de Gênesis, ele começa com a história da redenção da humanidade e termina com a morte de José, apontando para um momento crítico, mas também com uma palavra de libertação que aconteceria no futuro. O livro de Êxodo já revela essa história. O livro do Êxodo, ele nos mostra uma atitude de Deus que necessita de uma interação e uma atitude do ser humano mediante as circunstâncias de escravidão, de perda de identidade, perda de características de nação, de um povo que se tornou oprimido, mas que teve uma resposta de Deus enviando um libertador. E através de várias situações tirou esse povo do Egito e colocou esse povo para uma nova etapa. E ontem nós falamos sobre essa nova etapa que, através do livro de Levítico, foi um chamado de Deus à santidade, à separação para Ele, onde nós vimos Deus indicando um caminho de aproximação a Ele e uma maneira de andar com Ele. Por isso nós chamamos a live de ontem de princípios. E hoje, nós continuando essa linha temporal da manifestação do propósito eterno através do livro de Números. Ele é um censo dos que foram chamados para uma caminhada de fé no deserto. E eu quero trazer aqui a primeira pergunta para você neste exato momento. Quem são e o que fazem as pessoas com quem você pode contar ao seu lado para realizar o propósito da vida durante a travessia no deserto? Abra sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 26, verso 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Isaías 26, 3 diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, ou aquele cujo propósito está firmado em ti, porque ele confia em ti. Então nós vemos aqui duas palavras muito importantes, que é propósito e confiança ou fé. O livro de Números, ele é um livro que mostra este censo que relatam as pessoas, as tribos, as famílias que saíram do Egito, ingressaram numa caminhada no deserto e foram chamados para esta caminhada de fé, onde eles deveriam manter firmes o propósito de Deus. Uma curiosidade a respeito do livro de Números é que o nome deste livro em hebraico é No Deserto e aponta para a trajetória que durou um pouco mais de 38 anos. Os quase dois primeiros anos, eles ficaram ali em torno de receber algumas orientações e depois eles partiram a fundo para essa caminhada no deserto. E nós vemos que nessa trajetória, que durou quase 40 anos, eles passaram por várias situações e uma das coisas que me chama muita atenção é que eles não ficaram longe da terra prometida, eles estavam próximos da terra prometida. Eles passaram muito tempo ao lado dessa terra sem conquistar essa terra. Relacionado a propósito de vida, ao propósito de Deus, nós podemos passar grande parte ou uma vida toda ao lado, de maneira paralela a este propósito, sem nunca viver
plenitude do propósito de Deus. Você pode correr o risco de perder o tempo da sua vida, ganhar a sua salvação, mas perder a sua qualidade de vida espiritual na terra, por estar paralelo ao propósito de Deus, sem conquistá-lo. Essa geração que caminhou durante 40 anos ao todo no deserto, viveu isso. Então, eles não estavam muito distantes da terra. O estilo de vida deles era em torno da presença de Deus. O tabernáculo era o centro de vida deles. Nós víamos, e tudo aquilo que Deus orientou e que eu mencionei na live de ontem, viviam também de maneira como nômades, né? Tendo seus rebanhos e, acima de tudo, tendo que depender, exercitando a fé em Deus para receberem a nutrição, o alimento, a provisão e principalmente a proteção, desde as coisas mais básicas como a água e a comida. Então, esse livro ele mostra Deus como um rei soberano que aguarda essa relação de obediência com os seus filhos. Ele tinha adotado um povo para si e ele estava revelando o seu desejo e prazer de habitar no meio deste povo. Agora, o que nós percebemos é que nessa lição principal que o livro de Números nos ensina é como andar pela fé confiando nas promessas de Deus, a fim de nós podermos avançar e conquistarmos a terra prometida. E quando eu falo de terra prometida, não caia no erro de associar resultados consequentes dessa conquista como a conquista. O que eu quero dizer? Tem gente que acha que a terra prometida é um carro zero, é uma casa própria, é um casamento, é a felicidade por ter coisas. Quando eu quero te dizer que alinhamento com o propósito de Deus é a proposta de conquista que vem da parte do Senhor. A consequência disto é refletida em inúmeras áreas. Não nos isenta das lutas, mas também nos manifesta as bênçãos prometidas. Por isso, nós entendemos que o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, neste exato momento, aprenda a caminhar pela fé para que você conquiste o propósito de Deus para a sua vida. Nós vemos então, nesse trajeto aqui do livro, relatado no livro de Números, alguns pontos muito interessantes que eu quero chamar a sua atenção. Primeiramente, o livro de Números, ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido numa antiga geração, ele é dividido numa nova geração e no meio uma transição mortal entre essas gerações. A caminhada de fé não é uma caminhada solitária. Como nós somos egoístas, né? Nós temos a tendência sempre de pensarmos no eu, em primeiro lugar em mim, e não no todo. Apesar de Deus ser um Deus que se revela de maneira coletiva, mas de maneira individual, como em Atos dos Apóstolos, foi visto sobre cada línguas repartidas como que de fogo. Isso mostra um Deus que se manifesta de maneira coletiva, mas também individual. Isso não significa que nós vamos viver o evangelho de maneira egoísta ou egocêntrica. A manifestação da glória de Deus, do propósito de Deus, mesmo que individualmente, tocando em áreas bem particulares da sua vida, ele tem o propósito de alcançar o corpo de Cristo, de que o corpo do Messias seja edificado através da nossa vida e através do exercício daquilo que nós temos ensinado num curso chamado Manual da Felicidade, que é o ministério sacerdotal. Efésios capítulo 4, a partir do verso 10, fala dos 5 ministérios do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Mas fala que eles trabalham para o 6º ministério. E é a descoberta do exercício desse ministério que vai te alinhar com a descoberta, a conquista e o exercício do propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus, você descobre o propósito de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E isso tem a ver com comunidade, isso tem a ver com o povo de Deus, com a nação de Deus. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em igreja, nós temos algumas falhas. Quer ver? Feche seus olhos, se você puder, se não estiver dirigindo, né?
e me ouvindo, mas se você puder, feche seus olhos agora, e quando eu falo a palavra igreja, qual a visão que vem na sua mente? É muito provável que venha a imagem de um prédio e, apesar de nos reunirmos fisicamente em prédios e até com uma arquitetura chamada igreja, a igreja não é feita de tijolos, a igreja é feita de pedras vivas, de pessoas. Então feche seus olhos de novo, agora imagine uma igreja feita de pessoas. A imagem provavelmente que vem na sua mente são pessoas na sua faixa etária, um pouco menos e um pouco mais. Quando nós pensamos em igreja feita de pessoas, dificilmente pensamos em idosos e em crianças. A maior prova disso, e o que é uma grande pena, é que nós, quando nos referimos à igreja das crianças, falamos que as crianças são a igreja do futuro. E isso é uma grande mentira. Por quê? Porque isso é uma afirmação utópica. É a mesma coisa que você falar assim, o Brasil é o país do futuro. Só que esse futuro se torna um horizonte inalcançável, que quanto mais você caminha em direção a ele, mais longe ele fica. Como mudar isso, AP? Se você entender que as crianças são a igreja do presente, você trata elas como igreja e elas se manifestam como igreja. Elas se comportam como igreja. E aí não existe a quebra geracional, porque um dos problemas de nós encararmos a caminhada no deserto e fazermos um censo apenas daquelas pessoas que estão na nossa faixa etária para caminhar com a gente nesse trajeto, a gente vai esquecer dos mais idosos e dos mais novos e daqueles que vão nascer. E nessa trajetória, nós vamos manter a presença de Deus e a glória de Deus apenas numa geração. Mas Deus orientou o seu povo dizendo o seguinte: olha, quando vocês estiverem com seus filhos no caminho, indo, voltando para os lugares, falem das palavras desta lei. Ensinam no trajeto, ensinem no caminho, contem histórias, componham músicas, escrevam nos umbrais da porta. Deus estava o tempo inteiro mostrando como perpetuar a manifestação da vontade dele, do propósito dele, de maneira intergeracional. E hoje o que nós vemos é que muitos avivamentos, eles são estancados porque eles permanecem apenas numa geração, sem criar o vínculo com outra geração. Nós vemos então que nessa primeira parte aqui do livro de Números, o Senhor começa organizando este povo. E eu quero te perguntar mais uma coisa: quem são, novamente, as pessoas que andam com você na sua trajetória de vida que a gente poderia comparar com o deserto? O que fazem essas pessoas? Eu não quero de forma alguma aqui cair no erro de dizer que nós procuramos apenas pessoas perfeitas para andar com a gente. Também não quero fazer alusão a uma vida de erros em nome disso. Mas eu quero te dizer que nós devemos nos associar com pessoas que tenham as seguintes características. Primeiro, um coração ensinável. Um coração ensinável são pessoas como você e eu, falhas, passíveis ao erro, mas dispostas a não errar novamente. Dispostas a aprender constantemente e dessa forma crescer. Segunda característica, essas pessoas têm que buscar o mesmo propósito. Por quê? A Bíblia fala: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. A gente só caminha na mesma direção baseado em concordância. Por isso, quando nós entendemos que existe um propósito eterno, primário, original e poderoso, que nós podemos resumir como a vontade de Deus, nós temos que nos unir nessa busca da manifestação deste propósito e desta vontade na nossa vida. Então cerque-se de pessoas que estejam dispostas, no mínimo, a conhecer, a buscar e conhecer este mesmo propósito. Nós vemos Deus, então, organizando o povo. E aí, você tem que organizar. Você tem que perceber com quem você está caminhando. Por quê? Existem pessoas que não só não vão aonde você deseja ir, mas vão te impedir de chegar aonde Deus quer que você chegue. Simplesmente porque essas pessoas não desejam viver isso. Apesar de ensinadas, orientadas e confrontadas com todas as bases bíblicas para isso, essas pessoas insistem em querer continuar caminhando do mesmo jeito. E eu não estou falando aqui de ímpios, de não cristãos, eu estou falando de cristãos religiosos que decidem se manter numa vida religiosa que não produz frutos dignos de arrependimento. Você vai ver Jesus
andando com pecadores e não se tornando como eles. Ele não andou com os religiosos da época, porque eram pessoas que estavam arraigadas na própria maneira religiosa de viver, enferma e que enfermou a lei de Deus. Alguns procuraram Jesus e tiveram transformação de vida. Nicodemos procurou Jesus para ser discipulado por Jesus. Nós vemos José de Arimateia, um dos discípulos de Jesus, e outros que tiveram a vida impactada e mudaram drasticamente sua atitude. Enquanto que outros, muito mais rapidamente, ao serem confrontados, estamos falando de homens como Zaqueu, como Levi ou Mateus, cobradores de impostos, homens corruptos, que tiveram a vida transformada muitas vezes num único encontro. Sabe, a quantidade de vezes que você precisa ser confrontado para dar ouvidos a alguma coisa determina o quanto seu coração é ensinável ou é duro. Esse povo dessa geração que saiu do Egito e entrou no deserto, era uma geração obstinada, era uma geração que era voltada à antiga maneira de viver. Nós vemos que Deus organizou esse povo, Deus preparou tudo para que quando eles chegassem em face de Canaã, tivesse tudo pronto para que eles conquistassem uma terra de maneira maravilhosa, de maneira organizada, com a divisão de propriedades, né, de bens, de maneira justa e começarem uma nação da melhor forma possível. Deus chama esse povo, organiza, faz um censo e começa o processo de santificação desse povo e eles saem em marcha em direção a Cades Barneia e começam as revoltas e as murmurações. Todo povo tem uma linguagem. No Brasil nós falamos português, apesar da gente ter vários dialetos que a gente não reconhece como dialetos, a gente fala que são sotaques, né? Mas nós temos, quem é do norte fala de um jeito, quem é do nordeste fala de outro, quem é do sul fala de outro, do centro-oeste. E mesmo dentro de cada uma dessas regiões, existem as suas singularidades. Mas nós falamos uma língua só. Se você passa a fronteira do Brasil, no Rio Grande do Sul, com países ali como Argentina, Uruguai, Paraguai, você já vai ver outro idioma. Da mesma forma, o povo de Deus. Você tem que escolher que idioma você vai falar. Você vai falar a murmuração ou o que eu chamo de louvuração, né? O louvor. Qual é o teu tipo de linguagem? Qual é o teu idioma? O teu idioma demonstra o teu novo nascimento. Você fala o idioma do país que você nasceu. Se você nasceu de novo em Nova Jerusalém, você tem que falar a linguagem do reino. E a linguagem do reino é louvor. E louvor não é só cantar. Louvor é, na hora da adversidade, na hora do problema, você falar, louvado seja o nome do Senhor, em meio aos problemas. Deus não quer que você agradeça pelo problema. Deus quer que você agradeça em meio ao problema. Por quê? Porque em meio ao problema existe a oportunidade de você manter firme a sua mente e o seu propósito e exerça a sua fé nessa caminhada, de maneira que Deus te conserve em shalom, paz e provisão, paz e prosperidade. Então, a conservação em paz não significa a ausência de guerra, significa que você manteve a sua mente firme, o seu propósito firme em Deus e confiou em Deus. Manteve a sua fé firmada no Senhor e, acima de tudo, operante. Quando a Bíblia nos fala lá na carta aos Hebreus sobre o arrependimento de obras mortas, ele está dizendo, olha, não adianta você dizer que tem uma fé que não produz aquilo que ela diz crer. Então a fé é muito mais do que você dizer, eu creio que Deus pode. Isso não muda muita coisa, gente. A fé que nós estamos falando é uma fé operante, é uma fé que manifesta fortaleza em meio à batalha e que manifesta o céu na terra. E para aprender isso, você tem que entender como exercer o seu ministério comum, citado anteriormente aqui na live. Esse povo começa com as suas murmurações. E aí é a hora que vem o quê? A disciplina de Deus, porque tudo se manifesta e passa a existir através de palavra de autoridade, palavra de comando.
E o que tem saído da sua boca é o que nasce do seu coração. E existe uma conexão entre o seu coração e a sua mente. Porque o coração puxa o pensamento. E a boca fala do que o coração está cheio. De maneira que é necessário ter uma mente transformada para que você tenha um coração transformado e libere palavras de vitória ao invés de murmuração para que os teus caminhos sejam retos. Como então você vai escolher pessoas ideais para caminhar contigo na sua trajetória do deserto, das lutas da sua vida em direção à conquista que Deus tem para você? Você vai analisar o vocabulário das pessoas. Tem gente que só sabe contar desgraça, miséria, tem gente que só sabe falar palavrão, e quando é exortado não se arrepende, se justifica. Se você errou, se você vem numa prática, ouve, recebe a repreensão e muda, ingressa na transformação. Em nenhum momento Deus está exigindo que você não tivesse errado. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós falhamos, mas Ele nos exorta o quê? A metanoia, a transformação de mente e de coração. Deus, então, disciplina algumas vezes o seu povo no deserto por causa da murmuração. Um dos fatos que acontece durante essa marcha em direção aqui a Moabe é a morte antecipada de Arão. Nós vemos algumas mortes prematuras na Bíblia por causa de homens que não guardaram a sua aliança com o Senhor. Quem mantém a mente e o propósito firme é conservado em paz. Quem não vigia a sua boca corre o sério risco de antecipar a morte e perder a manifestação desse propósito. No caso de Arão, como sua irmã Miriam, irmãos de Moisés, eles murmuravam constantemente. O tipo de linguagem que você fala vai determinar se você vai conquistar a terra que Deus tem para você ou não. Nós vemos nessa caminhada, quando o povo pecou, que Deus estava ali manifestando sempre símbolos, sinais de como o povo iria se aproximar e caminhar com Deus. Quando o povo então é disciplinado por Deus, Deus manda Moisés criar uma haste e colocar uma serpente sobre a haste, uma serpente de bronze, e levantá-la no meio do arraial. Quando o povo estivesse em sofrimento, ele deveria ir até o centro do arraial e olhar para a haste, para a serpente da haste, e eles seriam livres. E Jesus é comparado com isso. Jesus na cruz do Calvário triunfou sobre todo principado e potestade. A serpente levantada na haste no deserto faz referência a Jesus na cruz do Calvário, triunfando sobre todo principado e potestade. Deus estava ali mostrando misericórdia, dizendo: olhai para mim e sejam salvos. Se você está no meio do caminho, murmurou, perdeu o rumo, está sofrendo, olha para Jesus. Significa que você perdeu o foco da cruz do Calvário. Foca de novo, olha para a cruz do Calvário. Nós vemos nessa trajetória que muitas coisas acontecem. Dentre elas, nós vemos a história de Balaque e Balaão, que é chamado para amaldiçoar Israel. No meio desse processo, se nós tivéssemos apenas as lutas contra aqueles que não creem no Senhor, contra as situações normais da vida, já não era o bastante. Ainda mais vem, muitas vezes, a batalha da feitiçaria cristã. Palavras de maldição, orações contrárias e por aí em diante.
Mas a verdade é que se você mantiver seus olhos na cruz, seus pés firmados na rocha e buscar um exercício durante o deserto da vida, um exercício de fé, nenhuma palavra forjada contra ti prosperará. Por isso que o inimigo tenta assolar a sua mente, a sua alma, usando muitas vezes da isca, da ofensa, da agressão, para que se crie um ambiente propício para que toda e qualquer maldição te alcance. Agora, Deus é um Deus que te chama a fidelidade. Você também é desafiado, muitas vezes pelo mundo e pelas circunstâncias, a não confiar mais em Deus e não buscar a Deus em primeiro lugar. Aquele povo se voltou para a adoração a Baal Peor. Deus tinha tirado eles do Egito, mas eles não estavam dispostos a tirar o Egito de dentro do próprio coração. E aí chega o ponto que Deus fala que nenhum deles entraria, com exceção de Josué e de Calebe. Os filhos do Egito, os hebreus, nascidos no Egito, não entraram na terra de Canaã. Mas os filhos do deserto entraram. Por que os hebreus nascidos no Egito não entraram? Porque eles não decidiram abrir mão da cultura egípcia de escravidão sobre a vida deles. Era um povo que não estava disposto a se despir da cultura de escravidão adquirida no Egito, mesmo Deus trazendo orientações, leis justas, direcionamento de culto, de aproximação e de caminhada. Deus proveu tudo, mas eles não quiseram isso. O quanto eu e você estamos dispostos a nos despir da nossa religiosidade e de culturas adquiridas que só nos mantêm em escravidão. Isso gera medo. Nós vemos que quando Moisés manda os seus espias para olhar a terra de Canaã, dentre eles estava ali Josué e Calebe, com 40, 45 anos de idade, mais ou menos. Eles voltam e você vê a diferença entre eles. Josué e Calebe viram no meio da crise, no meio dos gigantes, a oportunidade de conquista. Enquanto os demais deram lugar ao medo, a baixa autoestima, a autocomiseração e toda sorte de coisas ruins. Eles chegam e dizem, olha, eles desanimam o povo. Por isso que andar com pessoas que não têm disposição ao arrependimento, a serem transformados, isso contagia negativamente a sua vida. Eles chegaram e contaminaram o povo, dizendo como eles se sentiam diante do povo. Eles disseram, nós somos diante deles como gafanhotos. Eles estavam se sentindo ínfimos, mínimos, eles estavam se sentindo desprezados. Enquanto Josué e Calebe, principalmente Calebe, interrompe e diga assim, cuidado, vocês estão murmurando, conquistemos a terra, lembremos da promessa, lembremos do que Deus falou para nós. Por isso eu chamo agora à sua memória as promessas de Deus. Com a tecnologia hoje é muito fácil você gravar uma profecia, você escrever uma profecia recebida da parte de Deus. Então, tenha isso guardado em intimidade. Não conte profecia como bênção. Guarde para você até que ela se cumpra. Agora, no dia da fraqueza, pega aquele áudio, escuta e relembra as promessas de Deus. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Bom, diante dessas situações, nós vemos que Deus, ele traz aqui uma sentença terrível. Ele diz assim, ó,
Nessa transição geracional, todo mundo que saiu do Egito não vai entrar na terra, vão morrer no deserto. Que sentença terrível para uma nação murmuradora que decidiu se manter na murmuração e nos velhos hábitos. Sabe, eles retardaram a conquista. Andar com pessoas que não desejam viver a transformação de vida atrasa a manifestação do propósito de Deus na sua vida e te faz ficar perambulando em círculos ao redor, na borda de tudo aquilo que Deus tem para você. Uma trajetória que era para ter sido rápida e mais simples se estendeu por 40 anos. A nova geração é reorganizada e preparada para ficar diante da fronteira e conquistar aquela terra. Deus daria orientações, então ele reorganizou o povo. Muitas vezes Deus vai reorganizar os seus contatos, as suas amizades, as pessoas. Não porque estava com pessoas que não eram boas ou que não prestavam, mas pessoas que não quiseram. Ninguém, escute o que eu vou te dizer, ninguém pode dar desculpa. Se você falou e foi claro, se você disse, meu propósito é esse, vem comigo. Não deixe ninguém dizer para você, não ficou claro para mim. Ficou claro para esse povo o tempo inteiro. A questão é que eles eram obstinados, arraigados no passado, não dispostos a viver a transformação de vida. E aí vem Deus e reorganiza as coisas. Neste momento, Deus pode reorganizar seus relacionamentos, suas amizades e te associar com pessoas limitadas, frágeis e falhas como você, mas que têm um coração disposto a aprender e a viver o processo de transformação. Por quê? Porque querem viver uma caminhada de fé. Entenderam como Deus criou originalmente o homem, entenderam que eles têm que ter uma atitude de sair de uma condição e ir para outra, viver baseado em princípios e agora caminhar por fé. Porque Deus vai contabilizar aqueles que têm o mesmo propósito. Isso é tão importante. A Bíblia traz inúmeros textos se referindo, por exemplo, àqueles que estão escritos no livro da vida. É uma lista de pessoas que decidiu a mesma coisa. Se hoje Deus fosse fazer uma lista, aonde estaria o seu nome? Que tipo de lista seria preenchida pelo seu nome? A lista dos que creem, a lista dos salvos, ou a lista dos murmuradores, a lista dos desistentes? Que dilema você enfrenta na sua vida hoje que precisa de uma atitude de fé, não de capacitação humana? Quando eu falo isso, muitos se alegram, mas logo depois ficam tristes. Por quê? Porque eles se alegram com a palavra, mas se entristecem, porque passam a medir essa caminhada de fé baseada na capacitação própria. E não é isso que Deus te chama para viver. Ele te chama para viver na capacitação dele, na fé do Filho de Deus. Sou, aleluia, astori calabaço decam. Todo tempo eu vos capacito e vos capacitarei, desde que confie em mim, diz o Senhor. Após Deus reorganizar esse povo, ele prepara esse povo para conquista e divisão das terras de maneira justa, redistribuição de renda. O único jeito é redistribuir isso aí baseado nas origens. Então, como está o seu coração? Você está disposto a, diante dos gigantes, diante da conquista da terra, lembrar da promessa, esperar no Senhor, confiar no Senhor? Você está disposto,
realmente a romper determinadas relações e ser claro para algumas pessoas dizendo o seguinte, e eu não estou aqui falando de divórcio, hein? Tem gente que escuta umas mensagens assim, já vai, eu quero me separar. Não, você já queria, né? Não é isso não. Estou falando de vínculos, de sociedade, de amizade, de coleguismo. Casamento é outra história. A verdade é o seguinte, você está disposto a chegar para pessoas que caminharam com você até aqui e te atrasaram porque não quiseram ter a mente e o coração transformadas e dizer assim, olha, eu não caminho mais com você, porque você não tem disposição de viver a transformação necessária para a gente conquistar os objetivos de Deus. Vou além, você está disposto a chegar para pessoas que suportaram caminhar ao seu lado até aqui e dizer assim, me perdoa porque eu te amarrei, eu te atrasei, eu fui âncora na tua vida, te puxando para o fundo, para o lugar errado, me perdoa, o que eu posso fazer para restituir o tempo que eu te roubei? Essa é a mensagem de hoje. Não somente busque pessoas que tenham disposição de manter firme o propósito e confiar em Deus, mas também seja essa pessoa na vida de alguém. Se você amarrou a vida de alguém até agora, vai até essa pessoa e fala, me perdoa, eu fui pedra de tropeço até aqui, mas não quero ser mais. Vamos orar, oremos juntos. Pai, oramos por nós em primeiro lugar. Naquilo que não podemos ser contabilizados como aqueles que mantêm a mente firme, o propósito estabelecido e confiam em Ti, na vida de outras pessoas. Nos perdoa. E nos perdoa porque também muitas vezes não confrontamos prontamente aqueles que não tiveram essa disposição durante a caminhada conosco. Dá-nos, Senhor, um coração e um espírito ensinável e nos cerca de pessoas com a mesma disposição. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse foi o Café com AP. Abra sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno através do livro de Números. E se Deus quiser, a gente continua amanhã em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até amanhã, se Deus quiser, com Café com AP, abra a sua Bíblia. Tchau, tchau.